Recordo que a audiência foi requerida pelo Sr. Eurodeputado do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Eurodeputado João Ferreira, que é membro da Comissão das Pescas do Parlamento Europeu, e o intuito desta audiência está relacionado com o relatório da pesca costeira e artesanal e a reforma da política comum das pescas. Muito obrigado. Queria também, antes de mais, agradecer aqui à Comissão o facto de ter acedido ao meu pedido e aos senhores deputados. Sei que é um dia e uma hora difícil e também sei que alguns estão com limitações em termos de tempo, portanto eu propunha-me fazer uma introdução breve. A intenção deste nosso encontro é, aliás, sobretudo, eu poder ouvir-vos. Como sabem, está neste momento a decorrer uma discussão sobre a reforma da política comum de pescas. Aliás, a Assembleia da República já emitiu um parecer sobre as propostas legislativas da Comissão, que foram apresentadas no passado mês de julho. Dos documentos, há 3 documentos legislativos, portanto, a regulamentação base da política comum de pescas, a regulamentação do futuro Fundo Europeu das Pescas e a OCM, a Organização Comum do Mercado dos Produtos da Pesca. São os 3 documentos legislativos que vão corresponder a 3 relatórios, digamos assim, legislativos do Parlamento Europeu. Portanto, o novo enquadramento institucional dado pelo Tratado de Lisboa prevê, como sabem, confere ao Parlamento Europeu o poder de codecisão com o Conselho nesta área, também nesta área. Para além destes relatórios legislativos que o Parlamento Europeu vai elaborar, o Parlamento decidiu também redigir 4 outros relatórios não legislativos, são chamados relatórios de iniciativa, que no fundo pretendem dar a posição do Parlamento Europeu sobre áreas consideradas relevantes, que não sendo em si mesmos estes relatórios de textos legislativos, podem, e de acordo com o calendário que foi estabelecido de discussão no Parlamento, podem, muito do que ficar nesses relatórios, ser depois incluído nos relatórios legislativos. No caso concreto aqui deste relatório sobre a pesca costeira e a pesca artesanal, espera-se que algumas das orientações deste relatório possam depois ser aproveitadas, em especial para a regulamentação base da PCP, mas também quer para o regulamento do Fundo Europeu das Pescas, quer para a revisão em curso da OCM, da Organização Comum do Mercado dos Produtos da Pesca. Uma das questões que esteve em discussão durante o período que antecedeu a apresentação de propostas pela Comissão, o chamado Livro Verde, e vocês acompanharam também essa discussão, houve inclusivamente aqui uma audição sobre isso, foi precisamente o peso, o papel que deveria ter nesta reforma, o estatuto, se quiserem, o regime que deveria ter nesta reforma, este segmento da frota pesqueira que nós habitualmente designamos por pequena pesca, que inclui setores da pesca costeira e setores da pesca artesanal. Em Portugal, como sabem, estes segmentos têm um peso preponderante, que corresponderão a mais de 90% da frota, do conjunto da nossa frota. Isto varia muito de país para país. Em geral, estes segmentos têm um peso grande na generalidade dos Estados-membros, embora ele varie esse peso de país para país, e as próprias características daquilo a que se chama pequena pesca é muito diferente de país para país. A pequena pesca aqui em Portugal é uma coisa diferente da que é em Espanha, da que é nos países do Norte, enfim. É muito variável este conceito. E esse é um primeiro aspecto aqui a destacar. A Comissão, não obstante, desde o início, que entendeu por bem salientar as especificidades deste setor e deixou à discussão, quando foi do Livro Verde, se deveria ou não haver um regime específico para a pequena pesca costeira e artesanal. Nas propostas que apresentou, concluiu que, apesar disto ser um segmento importante, não deveria gozar de um regime específico. Portanto, concluiu que haver um regime diferenciado para a pequena pesca não recolhia um apoio que o justificasse. Bom, isto não é pacífico, enfim, há muitos setores em vários países que continuam, e no próprio Parlamento Europeu muita gente continua a dizer que deveria existir um regime específico para a pesca costeira e pesca artesanal. A verdade é que na proposta atual da Comissão esse regime não está previsto. Muito rapidamente, alguns aspectos, propunha-me passar assim, muito sinteticamente, alguns aspectos que me parecem que na proposta de reforma da Comissão podem ter implicações importantes para a pequena pesca costeira e pesca artesanal.
Em primeiro lugar, há um objetivo geral da Comissão assumido de diminuição do financiamento público para a PCP. É apontada a necessidade de uma crescente orientação para o mercado e é defendida uma visão de que o setor pesqueiro deve operar fundamentalmente segundo as condições de mercado. Sendo que, uma das comunicações da Comissão diz explicitamente que os setores da pesca e da aquicultura devem ser eficientes e financeiramente sólidos sem necessitar de apoio público. E o regulamento de base que é proposto para a PCP prevê um dispositivo que pretende fazer, nas palavras da Comissão, do mercado o motor desse setor da pesca forte e rentável. O que é este mecanismo? Este é o primeiro aspecto que eu gostaria aqui de referir, que me parece de grande importância, poderia dizer de grande gravidade, do ponto de vista do que podem ser os impactos nas pescas nacionais e, em especial, nestes segmentos da pesca de pequena escala, é o regime das concessões individuais transferíveis. Com certeza que já ouviram falar nisto. Portanto, foi a intenção da Comissão introduzir os direitos individuais transferíveis na última reforma. No fundamental, estamos a falar de um regime idêntico, embora agora sejam concessões individuais transferíveis. A Comissão propõe um regime obrigatório para todos os Estados-membros, excluindo apenas as embarcações com menos de 12 metros de comprimento, excetuando as que tenham artes rebocadas. Portanto, esta é a primeira grande questão. Tudo aquilo que vai ficar sujeito a este sistema de concessões individuais transferíveis e o que pode ser o impacto deste sistema de concessões nestes segmentos da frota. Sendo que aquilo que habitualmente nós chamamos de pesca costeira, pesca artesanal, pesca de pequena escala, alguns cairão nesta exceção, outros não. Portanto, alguns têm menos de 12 metros e não têm artes rebocadas, há outros segmentos que não. Portanto, isto em si mesmo é já um facto também polémico e que está a dar discussão, o que deve ser considerado pequena pesca, no fundo. Há, como sabem, muita gente que defende que a dimensão das embarcações não é critério suficiente. Agora, é significativo que a própria Comissão preveja como consequências deste sistema, deste regime, uma concentração da atividade no setor, uma concentração naqueles operadores que, do ponto de vista económico e financeiro, são mais poderosos e impactos negativos nos demais. E, portanto, a própria Comissão é elucidativo que estabeleça como objetivo limitar as perdas de postos de trabalho no setor, portanto, assumindo que são inevitáveis essas perdas de postos de trabalho, o que, enfim, num setor e num país como Portugal, que experimentou nestas últimas 2 décadas a evolução que é conhecida e que, no contexto europeu, do ponto de vista do que foi o abate da frota, e a própria comissária, a atual comissária o reconhece, foi um esforço de redução, enfim, o abate levado a cabo foi muito superior ao que aconteceu noutros países e, portanto, temos hoje um setor em declínio, reconhecidamente, com enormes dificuldades e isto será um impacto acrescido. Pronto, esta é uma questão, esta das concessões individuais transferíveis. Outra questão, OCM, rendimentos da atividade, portanto, estes setores da pequena pesca confrontam-se hoje com problemas sérios ao nível dos rendimentos. Por um lado, temos a elevação dos custos dos fatores de produção, é conhecido, o problema do aumento do preço dos combustíveis, aumento esse que não se prevê que seja conjuntural, pelo contrário, há uma tendência estrutural para a alta do preço dos combustíveis, há uma dependência grande destes segmentos da pequena frota, desses combustíveis, portanto há uma elevação sensível nesse preço, determina imediatamente uma evolução significativa dos custos dos fatores de produção que coexiste com uma estagnação, na melhor das hipóteses, em alguns casos até uma compressão dos preços na primeira venda. Isto determina a crise de rendimentos com que o setor se depara e, neste contexto, a OCM, a revisão proposta pela Comissão da Organização Comum dos Mercados, que tem, e relembro isto, a OCM é um dos pilares da política comum de pescas, é dos mais antigos, mas foi estabelecida em 70, já em 1970, mas a verdade é que aqueles que eram os objetivos da OCM, nós vemos hoje, não foram alcançados, concretamente, a garantia de estabilidade dos mercados dos produtos da pesca e de rendimentos justos aos produtores. É com preocupação que nós vemos que
aquele que é o caminho traçado pela Comissão para a revisão da OCM aponta no sentido do desmantelamento de alguns instrumentos de regulação que ainda existem, na melhor das hipóteses, na manutenção no seu nível atual, que é, creio, manifestamente insuficiente. Fundo Europeu das Pescas foi esta semana apresentado pela Comissária, penso que estarão a par, os recursos para um novo Fundo Europeu das Pescas, os tais 6,5 milhões de euros. É importante ver com atenção o que é que aqui está, porque há algumas áreas, portanto, em relação ao último Fundo Europeu das Pescas, ficava abaixo dos 5 mil milhões, portanto, há aparentemente aqui um aumento para os 6,5, mas atenção que há algumas áreas que não estavam no FEP e passam a estar, e, portanto, é necessário fazer essa análise e esse balanço. De qualquer forma, enfim, é conhecido, o Fundo Europeu das Pescas tem servido fundamentalmente para apoiar o abate de embarcações, a fatia de leão do Fundo Europeu das Pescas tem ido para o abate de embarcações. Há algumas declarações de intenções da Comissária, e vocês sei que tiveram aqui uma reunião também com ela, portanto, creio que ela terá falado em algumas destas coisas. Está no plano das intenções, neste momento, de apoiar, dirigir o FEP para o apoio a setores também da pequena pesca e das comunidades costeiras, até mais, dar-lhe quase uma dimensão que tem hoje a política de desenvolvimento rural na PAC. Enfim, mas tudo isso está ainda muito indefinido. Uma coisa é certa, uma das propostas que a Comissão tem, por exemplo, de estimular a entrada de novos empresários no setor da aquicultura, não tem paralelo, portanto, defende-se a entrada, novos investimentos e a entrada de novos e jovens empresários na agricultura, mas as pescas aparentemente ficou de fora. Portanto, não, o caminho apresentado continua a ser continua a caracterizar-se, e para terminar, penso que já atingi os meus 10 minutos. Está ali, pronto. Continua a ser apresentado genericamente, a falar-se de uma sobrecapacidade da frota. Em termos genéricos, esquecendo-se que o que existe não é uma frota europeia, são várias frotas nacionais que têm características distintas, que sofreram evoluções distintas ao longo do tempo, e isso, portanto, a análise que a Comissão faz, não indo ao encontro de uma realidade que é complexa e que é diversificada, e apontando para esta caracterização genérica de sobrecapacidade, acaba depois por poder ter impactos que poderão vir a ser negativos, profundos, em países como Portugal e em segmentos da frota como este, que tem no nosso país um peso preponderante. Uma última questão que vos queria dizer, e 30 segundos para isto. A área de reserva de acesso exclusivo. Como sabem, a Comissão propõe manter-se a área das 12 milhas como reserva de acesso exclusivo. Isto é alguma coisa que é bastante importante para estes setores da pequena pesca costeira artesanal. Pronto, era algo sobre o qual também gostaria... Todos estes assuntos que eu tive a querer dizer eram coisas sobre as quais, e outras que entendam, sobre as quais gostaria de ter a vossa opinião. Aliás, foi esse o sentido deste pedido, e depois na intervenção de encerramento poderei dizer mais qualquer coisa.